Eu acho impressionante como é que as pessoas não aceitam e não acreditam que manifestar seus sonhos e a lei da atração é tudo uma coisa muito simples e muito fácil de ser colocada em prática. Parece que as pessoas elas não aceitam que isso é uma coisa simples. E todo mundo tenta complicar as coisas, tenta fazer disso uma coisa tão mais mirabolante do que precisa ser feita. E eu tava pensando sobre isso esses dias e eu sentei aqui na frente do meu guarda-roupa e eu queria muito falar sobre isso. Eu tava vendo um vídeo do Neville Goddard e é uma das personalidades que eu gosto de assistir, de ler, assistir no YouTube, né, os vídeos, de ouvir sobre lei da atração, um dos muitos. E uma coisa que eu vejo em comum entre todas as pessoas que falam, pessoas, assim, que eu não vou dizer pessoas como eu, tá? Uma Zé Ninguém no YouTube. Eu tô falando pessoas realmente famosas. Abraham Hicks, Bob Proctor, Neville Goddard, e dentre todas as outras personalidades, né, que a gente conhece, que falam sobre manifestar seus sonhos e a lei da atração. E não importa como essas pessoas trazem a abordagem desse assunto, se você parar para realmente extrair a essência do que essas pessoas estão falando, é tudo a mesma coisa, que é o que eu trago aqui no meu canal, porque eu quero que você entenda também que tudo pode ser fácil, que a gente não precisa complicar nada. Então, quando eu vejo as pessoas vindo até a mim e falando que não conseguem, que acham difícil, que já tentaram de tudo, que não conseguem manifestar, eu fico não só triste, mas como também meio que me sinto um fracasso, porque se eu pudesse, eu faria um vídeo, deletaria todos os vídeos do meu canal, faria um vídeo de 20 minutos, meia hora, e você ia entender tudo sobre a lei da atração, e eu não precisaria mais, ia ser um canal de YouTube de um vídeo só. Porque o ensinamento, ele é muito básico, ele não é complicado. Tudo bem, você pode entrar nas nuances de como o cérebro funciona, a química, a biologia, física quântica, mas assim, pra gente entender, você que tá me assistindo, né, a pessoa, seu vizinho, seu tio, sua tia, é muito simples. E aí, eu vi outro dia alguém falando que o maior erro é achar que todo mundo sabe o que você acha que é muito fácil. Então eu vim aqui abrir meu coração e falar que eu acho que talvez eu não esteja frisando o suficiente a forma como eu entendo a lei da atração e a manifestação e como é que eu posso... E eu acho que todo mundo sabe que tá na minha cabeça, né? Então eu acho que esse é um dos meus maiores erros, é achar que por causa de todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, as pessoas entenderam. E não, eu acho que o processo de repetição é muito importante, até pra mim. Eu realmente preciso também desse processo de repetição. Eu coloco vídeos do Neville Goddard, eu coloco vídeos do Bob Proctor, eu coloco vídeos do Abraham Hicks. Aliás, quase todos os meus ensinamentos do canal do YouTube vieram de Esther e Abraham Hicks. Pra mim são as maiores fontes inspiradoras da lei da atração, assim, se eu pudesse falar uma pessoa, né, no caso, né, como é que eu chamo uma entidade? Eu chamo de personalidades, né, que poderiam ensinar sobre a lei da atração, seria o Neville Goddard e Abraham Hicks. Mas eu queria explicar uma coisa pra vocês nesse vídeo de hoje, assim, nesse vídeo bem... assim, parece que você tá sentando aqui na minha frente, na frente do meu guarda-roupa, tomando um cafezinho e a gente tá conversando. Que é o seguinte, eu acho que a gente vive numa sociedade em que tudo que é grandioso, tudo que a gente vê como uma coisa grande, parece que precisa ser difícil de alcançar. Então, quando a gente pensa que a gente quer mudar de vida, que a gente quer aquela coisa que no momento, né, pra gente parece ser uma coisa muito grande, a gente não aceita que ela é fácil de ser alcançada, porque a gente cresceu numa sociedade em que tudo é difícil. Você tem que pegar 3 ônibus, 3 horas para ir pro trabalho, na escola você tem que fazer os testes, tem que ir pra escola todo dia, é aquela coisa realmente complicada. A gente tem uma sociedade hoje em dia em que a gente realmente faz tudo de uma forma difícil, de uma forma bem sacrificante, digamos assim, e é assim que a gente cresceu meio que aprendendo que essa é a forma que a gente vai conseguir tudo pra nossa vida, porque se não tiver alguma forma
algum tipo de sacrifício, algum tipo de dor, algum tipo de doar um pedacinho seu para conseguir aquilo, a gente não vai conseguir, porque não tem outra forma. E essa crença que todo mundo tem na cabeça, é esse jeito que todo mundo pensa que a vida tem que ser. Então quando vem eu, ou a Beth Russo, ou sei lá quem mais fala da lei da atração, na época era só eu e a Beth Russo, 10 anos, 12 anos atrás, quando a gente fala, mais eu, né? Eu não conheço muito o trabalho da Beth Russo, mas quando a gente fala sobre a lei da atração ser bem simples, muita gente não acredita. E muita gente não consegue aceitar, porque se tudo na sua vida até hoje foi um processo árduo e de dificuldade, um processo doloroso para você conseguir o mínimo que você tem hoje na sua vida, como é que eu, sem fazer nada, de uma forma muito simples, vou conseguir o máximo que é o que eu quero? Eu sei, é muito contraditório porque na sociedade que a gente vive hoje, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a gente aprendeu a viver a vida. Então, quando vem uma Zé Ninguém aqui no YouTube falar pra você agir como se você já tivesse aquilo que você tem e você começar a mudar a sua mente pra conseguir aquilo que você tanto quer, você fala assim, até parece, né? Pelo amor de Deus. Fala sério. Então, tudo isso que eu tô vivendo aqui hoje foi um processo de lá de trás que eu pensei. E eu entendo. Eu entendo porque ninguém escolhe o lado mais difícil, ninguém escolhe o sacrifício, ninguém escolhe o caminho mais árduo. Óbvio que não. Mas esse é o problema, essa é a maior dificuldade, porque isso é uma coisa que já está na sua cabeça. Isso é uma coisa, uma crença, uma crença que veio, sei lá, de vidas passadas, quando você veio em uma outra encarnação. É uma coisa que a gente já cresce, já nasce na barriga da nossa mãe, a gente já ouve, né? Ai, é difícil, não sei o que. Então, assim, quando uma coisa ela é normal pra gente, já faz parte da nossa vida, ela é uma coisa que pra gente é dessa forma, que não existe uma outra forma. Né? E é um processo muito cultural, é um processo que vem de diferentes sociedades e diferentes culturas. Então, quando eu falo pra você que, principalmente a lei da atração, você não precisa de exercícios, você não precisa disso, você não precisa de basicamente nada, você fala assim, mas peraí, então eu não preciso fazer o Ho Oponopono 108 vezes? Mas peraí, eu não preciso escrever 55 vezes por 5 dias? Eu não preciso fazer um quadro dos sonhos? Peraí, você começa a se sentir em pânico porque você não consegue aceitar que você não precisa se sacrificar para conseguir manifestar os seus sonhos. Então, por mais que muita gente faça os exercícios ou tente manifestar alguma coisa com a lei da atração, aquela crença lá, assim, enfurnada na sua cabeça de que não, a gente só é merecedor daquilo que tem um sacrifício envolvido. É como se fosse uma coisa silenciosa que tá dentro da gente, que praticamente não grita dentro da gente, mas que tá lá enraizado. Então, muita gente não entende, não aceita. Quando eu venho e falo pra você, olha, você só precisa viver hoje como se você tivesse aquilo que você quer e você tem que sempre tentar fazer coisas para que você mude a sua energia, para ser uma energia positiva, para ser uma energia que está em acordo, né, com aquilo que você quer. Você fala assim, mas peraí, não, palhaçada é essa? Como assim? Não, tem que ser difícil, tem que ser doloroso. Porque senão como é que eu vou conseguir aquilo? Porque já é doloroso eu conseguir o mínimo, então eu tenho que trabalhar 3 vezes mais arduamente, 3 vezes mais, trabalhar mais duro para conseguir aquilo. Se o que eu tenho hoje já é difícil de eu conseguir, como é que eu vou conseguir mais fazendo menos? Não é doido? Então, eu me peguei pensando nisso, porque eu acho que eu tava vendo, não me lembro o que eu tava vendo que me fez dar um plim assim na minha cabeça de vir a falar aqui sobre isso com vocês, mas é muito simples. Só que eu falo que é complexo, é simples porém complexo,
Porque é simples se você colocar lá no beabá da coisa, é muito simples, só que é complexo devido à complexidade da vida que a gente vive. Né, a gente tem trabalho, a gente tem, né, filho e tem isso, conta pra pagar, não sei o quê. E a gente acaba deixando com que o que tá acontecendo ao redor da gente influencie a nossa energia. Então, é complexo no sentido de que a gente precisa estar sempre... a gente tem que ter uma sagacidade, a gente tem que ser esperto para que a gente não deixe coisas externas influenciarem a nossa energia. Então, assim, o beabá é simples, mas é complexo pela vida que a gente vive aqui. E quando eu falo pra você que você não precisa fazer os exercícios, que não precisa ser difícil, eu não tô falando também que você vai sentar e esperar que caia tudo no seu colo. Não, a gente tem o que a gente fala de ação inspirada. A gente tem que tomar ação, a gente tem que ter ação. Só que essas ações, elas vão ser ou ações inspiradas que vão te levar para aquilo que você quer, ou vão ser ações que vão te levar completamente ao contrário daquilo que você quer. Então, quando você tá com a sua energia né, alinhada com aquilo com que você quer, e você tá vivendo a sua vida hoje como se você já tivesse aquilo que você quer para sua vida, você vai começar a ter ideias malucas. Fala assim, gente, mas será que eu vou abrir meu negócio? Eu acho que eu vou abrir meu negócio. Eu acho que eu vou aprender violão. Do nada, olha, essa história do violão, do nada, há 2 dias atrás eu falei, eu acho que eu vou aprender violão. Do nada, do nada. E semana passada, do nada, eu falei com minha amiga, eu falei assim, a gente podia abrir uma linha de moda, né? Sabe essas ideias loucas que vem na sua cabeça? São ações inspiradas. Eu falo sempre que é como se fosse Deus falando por mim, mas são aquelas coisas que você coloca na sua cabeça e você fala, gente, eu não sei de onde isso tá vindo, mas tá na minha cabeça e eu quero fazer isso. E foi assim como eu vim parar nos Estados Unidos também, vou fazer um vídeo sobre isso, uma versão mais atualizada. Mas a ação, ela vai existir. Só que ela não vai ser difícil, porque oportunidades vão aparecer pra você, você vai conhecer as pessoas certas, as coisas parece que vão acontecer assim do nada pra você. Porque, como eu falei, quando você entende que tudo não precisa ser difícil, que tudo é simples, você começa a entender que você não precisa dar um pedaço de você para você conseguir as coisas. Você tem que entender que você é um pedaço de um todo. Então, não é que você está se doando, você é parte disso. E você consegue fazer com que você entre e tenha acesso a essa abundância que existe para todo mundo e você consegue então realizar os seus sonhos. E eu acho que eu vim aqui falar sobre isso porque é uma coisa que eu tenho que conversar comigo várias vezes sobre isso, porque eu sou gente como a gente. Eu tenho minhas dificuldades, eu deixo problemas do dia me afetar, mas quando eu entendo que tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo o que acontece comigo tá fazendo com que lá na frente alguma coisa, né, tenha uma ação e uma reação, digamos assim, eu tento mudar. Eu tento mudar e hoje foi um dia desses, eu tô, né, de TPM, aí desculpa aí a intimidade, e tava assim aquela coisa de, meu Deus. Aí eu comecei a pensar, falei assim, não, eu tô criando a minha realidade todos os dias, eu tô criando a minha realidade agora. E eu comecei a mudar essa energia. Tudo que você está vivendo hoje é consequência, é uma reação de como você pensou lá atrás. Então, o que você está vivendo hoje é meio que já um passado, uma coisa que já passou. É a consequência, a reação de como você pensou lá atrás. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ignorar tudo que está acontecendo, ignora, gente, esses problemas não são meus, esses problemas são da Renata do passado, ela que lide com eles. E você começa a viver hoje como se você já tivesse aquilo que você quer. E eu já falei como fazer isso. Talvez eu faça um vídeo mais especificamente contando como eu faria em diversos casos diferentes sobre como viver como se eu já tivesse aquilo.
Mas pensa sobre isso, pensa um pouquinho sobre a necessidade que talvez você tenha em achar que tem que ser difícil, em achar que você tem que ralar e trabalhar duro para conseguir aquilo que você quer. E de novo, eu não tô falando que não vai ter algum tipo de ação, que você não vai precisar trabalhar, mas vai ser tudo inspirado, as coisas vão acontecer. Talvez você trabalhe duro, mas as coisas vão acontecer mais rápido. As coisas vão acontecer que você vai falar assim, nossa, da noite pro dia eu consegui isso. E eu vou dar um exemplo. O meu atual trabalho, eu mandei 220 currículos para 220 empresas. Tive, acho que 27 entrevistas. Até que a empresa que eu trabalho hoje me achou. Eu nem mandei currículo. Eles me acharam e falaram, parece que seu perfil, né, se alinha com esse trabalho, você quer, né, mandar o seu currículo, ou seja, ralei duro, mandei 220 currículos, tive 27 entrevistas, que Deus me livre, cansa, pra no final das contas, o emprego que eu tenho hoje, me acharam. Mas se eu não tivesse mandado os 220 currículos e feito as 27 entrevistas, talvez eu não teria conseguido esse emprego agora. Então, para recapitular, não precisa ser difícil. As coisas são bem simples e tenta ver dentro de você que talvez você não esteja aceitando que é tudo simples. Que você tá lá todos os exercícios, visualização, então papai, deu mentira. Não precisa. Não precisa. Você não precisa de um sacrifício para você conseguir o máximo só porque você tá se sacrificando todos os dias para talvez nem o mínimo tá vindo na sua vida. Fica aí a reflexão do dia. Eu vou embora e depois eu volto.